Gente, nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês a teoria do triângulo dramático de Karpman. Karpman vai nomear três funções, três papéis dentro da sua teoria em que formam uma triangulação dramática e é o pano de fundo de muitas relações disfuncionais, relações abusivas, relações invasivas, enfim, tudo aquilo que não é saudável é vivido dentro desse triângulo dramático. O primeiro papel é o papel do salvador, que é aquela pessoa que está sempre se responsabilizando pelos outros, está sempre tomando conta dos outros, está sempre querendo correr atrás daquilo que é dos outros. O salvador, muitas vezes, ele antecipa as necessidades das outras pessoas. Então, ele está ali sempre disposto a ajudar, mesmo se as pessoas não tenham pedido a sua ajuda. Ele está sempre disponível para resolver aquilo que é do outro. E por que o salvador, ele tem esse posicionamento, gente? Porque ele gosta de gerar dependência nas pessoas. Então, o salvador, na verdade, ele é o codependente. E a identidade dele é formada a partir da sua utilidade, do que ele é útil para as pessoas. Essa é uma forma dele se sentir valorizado, porque no fundo ele não se sente amado por aquilo que ele é, por quem ele realmente é. Então ele assume essa identidade de resolver tudo para os outros e acaba esquecendo das suas próprias necessidades. Então a sua vida é vivida sempre em função da outra pessoa. E ele sente uma culpa muito grande se ele faz algo para si mesmo. Por quê? Porque a sua identidade está projetada naquilo que ele é útil e não naquilo que ele é de verdade. Os salvadores estão sempre muito sobrecarregados. Eles não sabem pedir ajuda, eles geralmente fazem além do que eles podem e eles fazem além do que eles querem fazer, porque muitas vezes o salvador não sabe dizer não. Ele tem uma dificuldade muito grande de impor limites dentro das suas relações. Então, muitas vezes ele assume também o arquétipo do bonzinho, daquela pessoa que muitas vezes os outros se aproveitam dessa bondade e acabam invadindo esses limites, porque ele não se posiciona. E geralmente o salvador, o codependente, ele vai se sentir muito injustiçado, como se as outras pessoas fossem ingratas, porque ela faz tanto pelos outros e os outros não sabem reconhecer isso. As pessoas não dão valor para essa ajuda que muitas vezes eles nem pediram. E deixando bem claro, gente, isso não é funcional. Isso é completamente disfuncional, isso não é saudável, porque o salvador, ele impede as outras pessoas de assumirem as suas próprias responsabilidades. Ele vai estar sempre fazendo pelos outros, e isso impede o crescimento também das outras pessoas, e principalmente o seu próprio crescimento, dele trabalhar naquilo que ele precisa desenvolver. O segundo papel é o papel da vítima, aquela pessoa que nunca se responsabiliza por nada. É geralmente aquela pessoa muito dependente, que sempre acaba culpando todo mundo pelos seus problemas, que tudo é os outros, nunca é ela nunca tem responsabilidade sobre nada. Então ela precisa que sempre alguém esteja fazendo por ela aquilo que ela não está disposta a fazer. E não porque ela não consegue fazer, mas é porque ela já está tão acomodada e tão viciada nesse comportamento disfuncional que ela sempre acha um salvador para assumir essas responsabilidades para ela. O terceiro papel é o papel do perseguidor. O perseguidor é aquela pessoa que sempre tem razão de tudo. Só ele tá certo. Ele costuma não respeitar o jeito que as outras pessoas são, porque só o jeito dele é válido, só o jeito dele é o certo. Então ele se coloca muito superior às outras pessoas. E o engraçado, gente, quando você tá nessa dinâmica disfuncional, ou seja, quando você não tá dentro do seu centro, é muito fácil você transitar entre esses diversos papéis. Uma única pessoa pode transitar sendo vítima, sendo perseguidora ou salvadora. Eu vou dar um exemplo para você. Imagine uma mulher que é mãe, trabalha fora, tem marido, filhos, tem as atividades domésticas da casa, enfim, uma pessoa muito atarefada, ela assume esse papel de salvador. Os problemas do filho, ela assume, os problemas do marido, ela assume, ela resolve. A casa ela tem que dar conta sozinha.
Afinal, esse é o papel dela, né? Ela é a salvadora. Então, imagine uma pessoa que começa a assumir as responsabilidades todas para si e não delega nada, e não pede ajuda, e não coloca limites. Isso vai sobrecarregando aquela pessoa, isso vai deixando ela ficar cada vez mais com raiva, né? A raiva, na verdade, gente, é uma emoção que vem mostrar para você, olha, tá precisando colocar um limite aí, você tá precisando se respeitar mais. Então, geralmente, o salvador, ele vive muito essa reatividade quando ele tá sobrecarregado. Quando essa pessoa entra na sobrecarga, automaticamente ela transita para o papel de perseguidor e começa a fuzilar, despejar toda essa raiva em cima das pessoas que moram ali com ela, as pessoas do seu círculo. Começa a culpar as outras pessoas, a dizer que essas pessoas são preguiçosas, que não ajudam. Começa a implicar e ser agressiva. Aquela agressividade passiva que a gente costuma chamar. E quando ela começa a perceber que ela tá tendo a atenção das pessoas, que as pessoas começam a observar esse comportamento reativo, automaticamente ela transita para o papel de vítima. Porque sou tudo eu nessa casa, porque ninguém me ajuda, porque tudo sobra para mim, e o dia que eu morrer, eu quero ver quem vai dar conta disso, aí vocês vão sentir falta, e aquele drama todo, né, gente? O que acontece aqui? Por causa da falta de comunicação, por querer assumir tudo para si, a pessoa começa a acumular muita coisa dentro de si. E a forma como ela acha de esvaziar aquilo é jogando toda essa raiva, projetando toda essa raiva nas pessoas, quando na verdade o saudável a se fazer é que cada um esteja responsável por si dentro do seu papel, sem entrar nessa triangulação dramática, sem entrar nessas relações disfuncionais. Então, qual que é a solução para isso? Então, vamos lá. O salvador, que ele é o codependente, o que ele precisa fazer? Ele precisa olhar mais para si mesmo. Ele precisa assumir as responsabilidades da sua própria vida e começar a atender às suas necessidades e não as necessidades das outras pessoas, porque muitas vezes ele coloca as outras pessoas na frente dele. Então é necessário cuidar mais de si mesmo e deixar que as outras pessoas se virem, porque elas não vão morrer se você não estiver ali para salvá-las. Muito pelo contrário, elas vão ter que dar conta daquilo que é delas, elas vão ter que adquirir recursos para lidar com aquilo que é delas. Se você está num papel de vítima, é imprescindível que você encontre esses recursos próprios que estão aí adormecidos dentro de você e você saia dessa acomodação de achar que os outros é quem tem que fazer isso por você. Começar a desenvolver essas habilidades. E o perseguidor, ele precisa aprender a se comunicar, aprender a ser vulnerável e falar aquilo que está sentindo, começar a pedir ajuda ao invés de acusar outra pessoa de não ter feito, aprender a delegar as coisas, aceitar as outras pessoas do jeito que elas são e não querer que tudo seja do seu jeito, aprender a ter essa fluidez na vida. Tá certo, gente? Então, o que é importante aqui? É importante você se auto-observar qual que é o papel que você está assumindo aí na sua vida, nas suas relações e sair desse drama. Tá certo, gente? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Um grande beijo.